Saudações! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Integrity Videocast desta semana. E como é de costume, recebemos em nossos estúdios Gift e Sinalo, que é pesquisador do Centro de Integridade Pública, especialista em risco de crédito e parceria público-privada. É formado em Economia pela Universidade Eduardo Mondlane. Gift, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Para hoje, nós temos como tema riscos fiscais no Estado moçambicano, desafios e oportunidades do setor empresarial do Estado. E para começar esta conversa, é importante referenciar que o setor entende-se por setor empresarial do Estado um conjunto de unidades produtivas e comerciais do Estado, organizadas e geridas de forma empresarial, integrando as empresas públicas e empresas exclusivas ou maioritariamente participadas pelo Estado. Entretanto, nos últimos anos, o setor empresarial do Estado vem sido conotado como insustentável ou não rentável ao Estado. E como ponto de partida para a nossa conversa, como é que funcionam as empresas públicas do Estado em Moçambique e qual é o seu papel? Bem, as empresas públicas, elas foram criadas para fornecer bens e serviços, tal como empresas privadas, mas numa lógica pública. Isto é, existem empresas que têm mandato social, estamos a falar, por exemplo, empresas como Televisão de Moçambique, empresa como RM, esses têm puramente mandato social. Temos empresas de utilidade pública, por exemplo, a Eletricidade de Moçambique, isso quer dizer que tem uma parte social e, por conseguinte, a parte social acaba afetando o desempenho da empresa. Mas também temos empresas que são comerciais e estas não precisam necessariamente de serem compensadas por um papel social que elas exercem. Por exemplo, a LAM é uma empresa comercial. O funcionamento das empresas públicas e maioritariamente participadas pelo Estado funcionam numa lógica do setor público. Qual é essa lógica? Primeiro, talvez vou tentar diferenciar do funcionamento de uma instituição privada da pública. Uma empresa privada, ela precisa de fazer receitas para poder financiar as suas despesas. Mas, para as empresas públicas, porque elas têm outra fonte de obtenção de recursos, elas acabam desleixando-se em termos de capacidade e investimento para elas serem sustentáveis, porque sabem que o Estado pode apoiar, ou o Estado não vai deixar essas empresas irem à falência. Então, esta lógica de funcionamento acaba exacerbando o desempenho das empresas públicas e maioritariamente participadas pelo Estado. Outro fator tem a ver com o risco moral. O risco moral, estamos a dizer o quê? Que o objetivo perseguido pelo Estado, através das suas empresas, é diferente do objetivo perseguido pelas pessoas que foram confiadas para gerir essas empresas. Então, isto é um conflito. Enquanto a empresa pretende maximizar aquilo que é a rentabilidade, as pessoas que estão dentro das empresas procuram maximizar a sua própria satisfação. E como é que elas fazem? É aumentando os seus próprios salários, aumentando os seus próprios benefícios e possuem poucos incentivos para a maximização ou perseguir o objetivo da empresa. Isso que não acontece no setor privado, porque no setor privado, se os gestores pretendem aumentar seus salários, eles devem encontrar uma forma de aumentar as receitas dessas empresas para poder financiar os seus salários. É o que nós temos vindo a assistir nas empresas que estão praticamente em bancarrota, estão em falência, mas os gestores têm salário bastante alto. Como é que se explica? Porque é o Estado que está a alimentar esses gestores e não a empresa.
É mesmo nessa ótica, nós vamos notar que as empresas estão falidas, entretanto, os seus gestores têm altos salários. E como é que nós, diante desse contexto, podemos, ou seja, quais seriam os desafios relacionados à transparência e à prestação de contas do setor empresarial do Estado e como garantir integridade e responsabilidade na gestão dessas empresas diante desse contexto que referiu? Bem, pelo cenário montado no setor público, incluindo empresas, esta é uma tarefa bastante difícil. Digo bastante difícil porque devido à politização das empresas, ou as empresas estão mergulhadas no ambiente político, ou seja, elas estão sendo geridas para atender um determinado interesse político, por lado do partido que controla o Estado. E posso trazer como título de exemplo isso o caso do Diodino Cambaza, que é ex-PCA do aeroporto, que confessou ter desviado dinheiro da empresa para alimentar o partido. E o que aconteceu com ele? É que ele foi praticamente promovido. Ou seja, aquela ação que esperava-se que ele viesse a ser penalizado, de acordo com a legislação, ele foi bonificado. Então, ou seja, as pessoas estão sendo colocadas nessas empresas para atender interesses do partido. Então, como é que nós podemos eliminar isso? É uma tarefa bastante difícil, porque isso requer reformas, isso requer diríamos, uma ruptura da infiltração do partido dentro da lógica de funcionamento das empresas. Exato. A Gift Sinalo publicou um estudo pelo Centro de Integridade Pública, Riscos Fiscais no Setor Empresarial do Estado. E ao longo do estudo vai referenciar que, em termos mais consolidados, o setor empresarial do Estado apresenta elevada probabilidade de não conseguir responder ou cumprir com as obrigações junto aos seus credores. E, em termos de sustentabilidade econômica, como é que nós podemos analisar este cenário e que implicações este fato pode ter para as finanças públicas do país? Bem, o estudo que o Centro de Integridade Pública fez tomou como referência empresas que detêm parte significativa dos ativos e passivos do setor. E o que acontece é que o Estado, durante algum período, foi emitindo garantias. E essas garantias estão concentradas nas empresas que não conseguem reportar resultados líquidos positivos. Ou seja, são empresas que têm estado a registrar prejuízos de forma sistemática. Se o Estado emitiu garantias para essas empresas e essas empresas não estão a conseguir fazer receita suficiente para pagar essas dívidas, isso quer dizer que a dado momento o Estado poderá ser chamado a pagar aquelas dívidas que contraiu, ou seja, é a materialização daquelas garantias que o Estado emitiu a favor das empresas. Então, se a situação continuar, o que nós vamos ter é que a dívida pública, pelo fato das empresas não conseguirem pagar essas dívidas que foram emitidas por meio das garantias soberanas, o Estado deverá assumir esta dívida das empresas como dívida pública, ou seja, vai aumentar aquilo que é a dívida pública. E, por outro lado, se as empresas continuam a fazer prejuízos, o que é que poderia estar a explicar a continuidade dessas empresas no mercado? Por que uma empresa que está desde 2012 a fazer prejuízos ainda existe hoje em 2023? Se fosse uma empresa privada, essa empresa já teria desaparecido há muito tempo. Então, o que explica isso? Isso quer dizer de que essas empresas sobrevivem à custa do orçamento do Estado.
Então não faz sentido o Estado criar empresas para sobreviverem à custa do orçamento do Estado. Elas deviam ser autônomas, deviam ter autonomia financeira, deviam fazer valor suficiente para financiar as suas atividades operacionais, incluindo as dívidas, que é a parte financeira. Mas não é isso que tem estado a acontecer. Então, essas empresas, podemos pensar que essas empresas estão a roubar recursos que poderiam ser canalizados para o setor da educação, setor de saúde, o setor de água e saneamento, que são, principalmente este último, setor de água e saneamento, que tem sido negligenciado nos últimos anos. Eles não têm investimentos suficientes para ter uma cobertura desejável. Contudo, recursos estão sendo canalizados para setores que simplesmente trazem prejuízo. Exato, falando mesmo em prejuízo, em 2016, Moçambique beneficiou de uma assistência técnica do Banco Mundial, que era mesmo para revitalizar o setor empresarial do Estado. E, consequentemente, em 2019, o IGEP também desenhou e aprovou estratégias para também reduzir o risco fiscal e, assim, também tornar as empresas sustentáveis. E nesse pacote de reformas, a LAM estava inclusa, não é? Entretanto, atualmente a LAM está sob gestão de uma comissão internacional. Que implicações ou qual é o alcance das iniciativas ou das intervenções que foram realizadas tanto na LAM assim como na TMCL? As intervenções ou as medidas que estão sendo desenhadas são meramente cosméticas. Elas não são estruturais, não estão a resolver o problema de fundo. O problema de fundo qual é? Nós falamos, por exemplo, a questão da politização. Como é que vai resolver isso? Aquelas medidas não tocam esta parte e duvido que tenha suficiente impacto na separação do impacto político. Um aspecto, talvez, que poderia usar para exemplificar aqui a questão que colocou sobre a LAM é que a LAM, desde sempre, isso já foi bastante debatido, foi sempre argumentado de que devia ser privatizado. E o Estado sempre recusou a ideia de privatização, defendendo de que, sob o argumento de questão de soberania. Mas hoje, o que nós estamos a assistir é uma tentativa, okay? O governo está a tentar negar a privatização, mas aos poucos está a ir por esta via. Por quê? Porque que a LAM ela não pode sobreviver, não tem possibilidade de sobreviver sozinha. Ou o Estado tem que assumir que vai continuar a injetar dinheiro para pagar salários, entre outras despesas da empresa, ou deve largar largar essa questão de soberania, porque em termos de impacto mesmo econômico, essa empresa não tem nenhum impacto. E não tem aspecto social talvez podemos dizer aqui, porque ajuda a população, mas não ajuda a população. Os preços são bastante altos. Outro ponto é que a LAM é uma empresa que está numa corrida sozinha. Okay? É um monopólio. Está a competir sozinha no mercado. E mesmo assim não consegue ser a melhor. Isso é bastante lamentável quando temos um monopólio que não consegue ser lucrativo e apresenta uma estrutura de tarifa bastante elevada. Custa encontrar explicação. Alguns argumentam de que não, porque a LAM transporta camaradas de borla, entre aspas. Né? Embora essa questão é difícil de provar-se, porque muitas vezes a interferência política ela vem disfarçada sob forma de fraco desempenho. Ou seja, a empresa vai reportar, no seu repórter, não vai mostrar de que
no período X transportamos tantos funcionários que não chegaram de pagar. Esses funcionários pertencem ao partido X ou vêm parte do governo, a empresa não vai fazer isso. Então a única coisa que a empresa vai mostrar é que no período X nós só conseguimos fazer tanto de receitas. E outra questão sobre as medidas do IGEP é que nem as próprias empresas respeitam as medidas do IGEP. O IGEP não tem punho suficiente para sobrepor-se a algumas empresas. Ou seja, estamos a dizer de que tem alguém lá que é para controlar as empresas, mas as pessoas que estão na empresa possuem mais poder do que o próprio IGEP. O IGEP não tem força para controlar essas empresas. A título de exemplo, a aprovação dos salários, por exemplo, foi a EDM, houve um escândalo sobre a aprovação dos salários, onde eles sozinhos, os membros do Conselho de Administração, aprovaram seus próprios salários altíssimos, sem precisar consultar o IGEP. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles têm autonomia suficiente, eles não respeitam o IGEP, o IGEP não tem capacidade suficiente para controlar as empresas. E para acrescentar, o IGEP, na lei do próprio setor empresarial, diz de que as empresas deviam publicar as informações financeiras, o relato financeiro, até 31 de março. Nenhuma empresa faz isso. E como não existe nenhuma medida que penaliza as empresas que não publicam, elas fazem ao seu belo prazer. Então, até hoje, só algumas, acho que não chegam uns 10, que publicaram em jornais, mas na página, por questão de transparência, era expectável que as empresas publicassem essa informação na sua página web, mas nenhuma dessas empresas publicou até então o relatório financeiro do período transato 2022. Sim, a Gift referenciou que muitas das empresas não são transparentes, muito menos respeitam o IGEP. E muitos especialistas vão olhar também para a questão da privatização como uma solução. Mas que outras soluções nós poderíamos citar? Até que ponto a privatização pode ser uma solução para a rentabilidade das empresas públicas? Mas antes de responder essa questão, vamos observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Não saia daí. Estamos de volta à segunda e última parte do programa Integrity Videocast desta semana. E hoje estamos à conversa com Gift Sinalo, que é pesquisador do Centro de Integridade Pública. E como tema de hoje, nós temos riscos fiscais no Estado moçambicano, desafios e oportunidades do setor empresarial do Estado. Gift, na última questão do primeiro bloco do nosso programa, nós deixamos ficar até que ponto a privatização seria uma solução para a rentabilidade das empresas público-privadas. E que outras soluções nós poderíamos citar? A privatização não é a solução viável, mas aqui o foco é tentar eliminar o risco fiscal. Então, ou seja, estamos a eliminar aquela que é a fonte do risco no orçamento. Estamos a perceber que a empresa X está a roubar parte significativa de orçamento que poderia ser usado para outros setores sociais. Então, a privatização, estaríamos a dizer de que temos de eliminar esta empresa que está a roubar esses recursos. A partir do momento que ela passa para o setor privado, deixa de ser um problema para o Estado. Mas a privatização traz consigo um risco. Qual é o risco? O risco está associado ao ambiente regulatório. Para isso é preciso criar um ambiente regulatório apropriado, sob pena de estarmos a criar monopólios privados. Por exemplo, para o setor de energia, estamos a falar de empresas de utilidade pública, empresas de água, fornecimento de água, elas devem ser geridas de forma
a não criar monopólios, porque se monopolizar, elas poderão ter impactos negativos, sobretudo para as pessoas carenciadas. Então é preciso que esta privatização seja acompanhada de criação de um ambiente regulatório apropriado. Estaremos a eliminar o impacto dessas empresas no orçamento do Estado, mas também a criar espaço para que o setor privado não se aproveite disso para estipular preços proibitivos, que poderia estar a eliminar a utilização desses serviços por pessoas de baixa renda. Agora, a privatização também pode ser feita de forma parcial. Se o Estado querendo continuar a participar na empresa, pode privatizar parcialmente. A privatização parcial nós reparamos como a mais benéfica neste sentido, pelo fato de deixar que o privado passe a operar, por um lado, numa lógica privada. Isso poderia melhorar aquilo que é o desempenho operacional da empresa, mas também é uma forma de obter financiamento, ou seja, em vez do Estado obter financiamento através do orçamento para essa empresa, a própria empresa vende parte dela para obter recursos para investir na mesma empresa. Não sei se me faço entender. Vamos supor que a LAM precisa de investimento de 1 milhão para melhorar alguns serviços ou para se reinventar. Então pode vender parte da própria empresa. Vendendo parte da própria empresa, a empresa consegue obter recursos financeiros. Com estes recursos financeiros, a empresa pode se reinventar. A única coisa que altera é a composição dos sócios. Mas a empresa continua no mercado, os serviços melhoram, o Estado ganha, de um lado, por reduzir a parte do risco fiscal, a exposição ao risco fiscal advida desta empresa. Existem outras formas, mas esta nós consideramos que seria a mais apropriada, deixar que o privado possa operar livremente, o Estado possa colher dividendos dentro dessas empresas. A questão da Petromoxazol. A Petromoxazol é uma empresa lucrativa. A Petromoc é uma empresa de prejuízos. Estamos a dizer que a junção da Petromoc e Sazol é uma outra empresa. Petromoxazol. Por estar lá dentro a Sazol, ela ajuda a trazer melhores resultados. Mas a empresa Petromoc só Exato. que é 100% Estado, apresenta um déficit. ela não é viável. Exato. Então, o que faz que a junção de um privado com público traga resultados positivos é que a Petromoc Sazol, quem está a gerir é a Sazol e não a Petromoc. Então, o GIFT defende mais ou menos o estado mínimo na economia. Exatamente, o Estado tem que abster-se. Mas aqui o problema central é a politização. Este é o problema de fundo. Enquanto existir a politização das empresas, as empresas estão sendo usadas para alcançar fins políticos. Não é só Moçambique, vários países passam pelo mesmo problema. Exato. Diante desse contexto, nós vamos notar que tanto a politização, a falta de transparência vão influenciar para a má reputação, não é, dessas empresas públicas do setor empresarial do Estado. Diante disso, quais são os desafios relacionados à governação corporativa e à gestão estratégica do sistema empresarial do Estado? Porque referenciou na primeira parte que o IGEP não consegue controlar as empresas públicas. Muitas das vezes as empresas públicas parecem autônomas diante do IGEP. Então, como é que nós podemos garantir uma cultura de eficiência ou resultados alcançados dessas empresas públicas? Como garantir mesmo a governação corporativa? Acho que não tem como garantir. Porque o problema não é das pessoas que estão lá.
Ou seja, o problema não é de incompetência das pessoas que estão a gerir as empresas, é de todo o sistema. O sistema foi montado para tirar dinheiro das empresas, só isso. Então não interessa a capacidade intelectual da pessoa que vai para essas empresas. Isto não tem nenhum impacto, porque no fim do dia essa pessoa terá que responder às chamadas de fulano X, fulano Y, para fazer algumas coisas que muitas vezes irão colocar a empresa numa situação desfavorável. Então, não é a questão das pessoas, a questão da governação corporativa. Tu podes desenhar até um bom programa, mas enquanto existir forte influência de entidades externas à empresa, a empresa não terá capacidade nenhuma de responder. Agora, talvez é como é que nós colocamos as pessoas que caminhos podem ser usados para colocar pessoas que não irão responder a chamados políticos. Exato, mesmo para fecharmos ou terminarmos a nossa conversa, eu iria questionar quais seriam as oportunidades das empresas públicas do setor privado, diante de todas essas constatações que nós podemos levantar da insustentabilidade, de risco de colapso de algumas empresas públicas. Então, quais seriam as oportunidades que algumas empresas públicas poderiam ter para se tornarem rentáveis, se tornarem sustentáveis e assim contribuírem para o desenvolvimento do país? Essa questão é bastante difícil, diante do cenário instalado. Há mais desafios que oportunidades. Deviam existir oportunidades, porque, por exemplo, ela é única, então é uma grande oportunidade dela se tornar rentável. Mas o que acontece é que esta oportunidade é ofuscada pelos desafios. E este desafio está muito além da capacidade dos gestores que estão lá. É uma questão que vai muito mais além. Então, eu vejo mais desafios que oportunidades. Apesar de que, se nós retirássemos, limpássemos a questão de influência política, elas teriam uma grande oportunidade. A Petromoc tem um grande mercado. Ela tem uma cota de mercado maior que as outras empresas de fornecimento de combustível. E isto poderia possibilitar ser uma empresa de referência em termos de resultados e deixar a empresa numa posição diferente daquela que se encontra. Das empresas que fornecem o mesmo serviço, produto que a Petromoc, só a Petromoc é que está mal. Atendendo que o preço dos combustíveis é fixado de forma administrativa, ou seja, é o mesmo preço. Quem está a fixar não são as empresas, porque podemos dizer que não, a empresa X está a praticar o preço mais rentável, mas não é isso. O combustível é determinado de forma administrativa pela REN. Mas a Petromoc se encontra a fazer prejuízos e as outras a fazerem lucro. Onde é que está o problema? Então, são esse tipo de questão. Então, ela tem toda a capacidade para poder fazer lucro, mas não consegue fazer porque está dentro de uma rede que, para mudar o cenário, tem que se libertar desta rede. E acaba dificultando a prestação de contas. Exatamente. Gift Sinalo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Que agradeço. É desta forma que damos o fim à nossa conversa desta edição do Integrity Videocast. Foi um prazer enorme estar consigo. Não deixe de acompanhar os nossos conteúdos nas plataformas digitais do Media Lab, Facebook e YouTube. Até lá!